Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim é uma honra muito grande, uma alegria estar aqui. Minha gratidão primeiramente a Deus, que tem me chamado para esta sua maravilhosa obra. Agradeço muitíssimo ao Senhor por esta oportunidade. Agradeço também a vida do pastor Nelson, pastor presidente desta igreja, o seu filho, o pastor Samuel. Muito obrigada por permitir que eu esteja aqui, assumindo esta tribuna. E trazer a palavra do Senhor para a igreja é uma grande responsabilidade, Então eu agradeço a Deus pela vida de vocês. A irmã Rosinha, que entrou em contato conosco, muito obrigado. A esposa do pastor Samuel, que esteve ali do meu lado, muito obrigada pelo carinho, pela recepção. E as irmãs, os irmãos, toda a igreja que se encontra nesse lugar. Eu já estive aqui faz um tempinho, Tivemos no Pestano e depois estivemos aqui no salão ali de trás. E chegando aqui e ver esse templo glorioso, nos alegramos muito e ficamos muito agradecidos com a prosperidade que o Senhor Deus tem dado para a sua igreja neste lugar. Eu sei que é o esforço de cada um de vocês que pegaram junto e todos podemos nos alegrar na presença de Jesus e estar na sua casa adorando e engrandecendo ao seu nome. E como já ouvimos nessa noite, as palmas louvam ao Senhor, aleluia, porque Ele é digno de honra, digno de glória, digno de toda adoração, aleluia, e Ele se faz presente nesse lugar. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler a palavra do Senhor, uma leitura um pouco extensa, mas eu quero ler com você Lucas, capítulo 14, do versículo 1 a seguir. A irmã Rosa disse para mim que nessa noite era uma introdução, era algo mais, num tempo. Então nós vamos respeitar o horário, para não ser cansativo para os irmãos, mas ser edificante para todos nós. Trago uma saudação do meu esposo, pastor José Enio dos Santos, ali na cidade de Caxias, pastor regional. Manda saudação para o pastor e para toda a igreja. Amém? Encontraram? Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 14, do versículo 1 a seguir. Eu vou ler toda esta passagem para que você possa localizar Jesus aonde Ele está durante todo esse texto. O tema que foi passado para mim, a irmã Rosa disse, nem que seja um dia, tem que abordar o tema, e o tema é ainda há lugar, não é verdade? Amém. Então vamos lá na palavra do Senhor. Aconteceu que ao entrar ele no sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhe, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhe perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Sente-se isso uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejam recompensados. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos,
E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? De pé como estamos, vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus e Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para ouvir a Tua palavra. A Tua igreja chegou neste lugar para escutar o Senhor falar. E quando nós dispomos o nosso coração para ouvir o Senhor falar, nem sempre nós iremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que de fato nós precisamos ouvir. E como Pai amado e amoroso que o Senhor é, o Senhor sempre tem palavra para nos trazer para perto. O Senhor sempre tem palavra para despertar a nossa vida. O Senhor sempre tem palavra para nos levantar e para nos animar. Ó Deus, ministra o nosso coração nessa noite como Tu queres, e a honra e a glória pertence a Ti. Em nome de Jesus nós oramos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Tome o seu assento, mas não se desligue, fique em espírito de oração e de adoração. Ao ler esta palavra, nós vimos Jesus em um único cenário, em um único lugar, na casa de um fariseu, diz a palavra. Ele estava em um sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer. E eis que todos eles estavam observando a Jesus. E esse observar deles para com Jesus não era um observar porque o admiravam, não é um observar porque queriam aprender alguma coisa. Na maioria das vezes, o observar a Jesus era porque eles queriam encontrar alguma falha para o criticar. E era um sábado, e Jesus, segundo a lei, não poderia curar, não poderia fazer nada. E Jesus olha para um homem necessitado, hidrópico, e o cura. Isso é claro, para eles isso é um escândalo. Mas Jesus o questiona e diz: se vocês tivessem um animal e esse animal caísse em um sábado, se ele caísse em um buraco, vocês não correriam para socorrer este animal? Jesus conhecia o coração deles e sabia que certamente eles fariam isso. E aí ninguém responde nada para Jesus. Todos ficam calados, porque sabiam qual era o seu posicionamento. O discurso deles era um discurso hipócrita, era um discurso religioso, era um discurso de aparência. E como Jesus não se impressiona com aparência, mas Ele olha o coração de cada um, não é diferente nesse cenário. E aí de repente Jesus começa a observar os convidados que chegam ali. E Jesus começa a observar que todos gostam do primeiro lugar.
todos gostam de serem vistos, todos gostam de sentar nas primeiras cadeiras. E aí Jesus começa a observar e diz: não se comportem desta maneira. Quando forem convidados a um casamento, procurem as últimas cadeiras, e aquele que te convidou, de repente chega lá para ti, junto com o outro que estava, e vai e te convida para frente. Mas se fizeres ao contrário, corres o risco de passar vergonha, vai sair da frente e vai lá para trás. Então espera o lugar certo. É melhor ser humilde, porque a Bíblia, o Senhor vai dizendo para nós que aos humildes Ele exalta, mas aos exaltados Ele abate. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir a oração dos humildes, mas ao soberbo Ele mantém de longe, Ele mantém afastado. E o Senhor diz para nós: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aleluia! Então Jesus nunca perdia a oportunidade de ensinar aqueles que estavam na sua volta. Então tem esse cenário que Jesus aconselha. E aí tem o cenário do tema. Jesus fala por parábolas. Você pode ver a palavra do Senhor, os evangelhos todos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus sempre está falando por meio de parábolas. Mas o que é parábolas? A palavra parábola, ela é composta de 2 vocábulos gregos: o prefixo para e o sufixo baleim ou balo, que significa lançar ou colocar ao lado de. Portanto, podemos entender que parábola é algo que se coloca ao lado de outra coisa para fins de comparação, ou para demonstrar a semelhança entre 2 elementos. Isso é parábola. Uma parábola era, na verdade, uma espécie de ilustração da vida, com o intuito de nos comunicar ou ensinar uma verdade moral ou espiritual. Então Jesus nunca perdia tempo quando ele se reunia. Em nenhum lugar que ele chegava, Jesus nunca perdia tempo. Jesus nunca perdia a oportunidade de ensinar a sua palavra. Jesus nunca perdia a oportunidade de pegar uma situação do convívio diário e lançar em um ensinamento moral ou espiritual. E aí para nós tem esta parábola, porque no momento que eles estão questionando Jesus, e Jesus cura o homem hidrópico, e em outro momento Jesus observa e Jesus chama a atenção deles sobre a questão dos lugares. Aí este mesmo homem diz assim para ele: ora. Ouvindo tais palavras, um dos que estava com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ou seja, feliz o homem que come pão no reino de Deus. Feliz o homem que se alimenta da comida espiritual. Feliz o homem que ouve a palavra do Senhor e recebe como pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Mas nós estamos buscando muitas das vezes felicidade em lugares passageiros e enganosos. Corremos a buscar felicidade em uma boa posição na sociedade. Corremos buscar felicidade na conquista da casa própria, do carro novo. Corremos buscar felicidade no casamento bem sucedido. Começamos a buscar felicidade. E se eu perguntar para você, quem é que não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos desfrutar de uma felicidade. Mas a Bíblia vai dizer para nós que bem-aventurados são aqueles que são mansos de espírito, porque eles verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. Jesus vai mostrando para nós qual é a verdadeira felicidade. A palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 5 vai mostrando o caminho da felicidade para nós. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados pacificadores,
pacificadores. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Aleluia. Bem-aventurados mansos, humildes. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da verdade, por causa da palavra, porque eles, aleluia, terão um lugar no reino dos céus. Bendito seja Deus. Bem-aventurança. Bem-aventurado nós que tememos a Deus. E por sermos bem-aventurados, porque quando a gente recebe essa palavra do Senhor, nós somos convocados, somos chamados para uma ceia, somos chamados para um evento celestial glorioso. Aleluia. Mas o primeiro convite não é aqui. O primeiro convite, quando Jesus chega e diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ou seja, quando Jesus me faz um convite, Ele me chama para uma lição. Quando Jesus me faz um convite, Ele me chama para uma mudança. Quando Jesus me faz um convite, Ele me chama para transformação. Quando Jesus me faz um convite, aleluia, é para me tirar do império das trevas e me colocar no reino do seu amor. Aleluia. Quando Jesus me faz um convite, Ele quer aliviar as minhas cargas, mas Ele quer me ensinar. Ele quer me ensinar algo. E esse convite é maravilhoso. A gente ouve: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele quem me alivia. Só que quando Ele me chama, Ele diz assim: eu vou aliviar, mas você precisa aprender. Eu vou te aliviar, mas você precisa passar por um aprendizado. E segundo alguns historiadores, quando Ele diz: o meu fardo é suave, o meu jugo é leve, Ele faz a comparação, alguns historiadores fazem a comparação daquele boi que ara a terra, e é colocado sobre ele um jugo sobre o seu pescoço. Só que aquele que é manso já sabe o peso do jugo, já sabe a terra que tem que arar, já sabe todo o processo. Se colocar um manso junto com um manso, tudo bem, vão permanecer manso, não existe aprendizado. Mas quando Jesus disse: vinde e aprendei de mim que sou manso, Ele diz assim: você que é brabo, vem cá, recebe o meu jugo aqui. Ele é suave, ele é leve, fica aqui do lado. E aí é colocado o jugo. Aquele que é manso já sabe o caminho, mas o que é brabo vai querer relutar. E cada vez que reluta fica mais difícil. Cada vez que lutar vai ficar mais difícil. Mas quando você se coloca do lado e o boi manso dá o primeiro passo e você segue o passo junto com ele, vai ficar tranquilo e vai ser suave esse jugo. Mas se o manso for para um lado e você for para o outro, cada vez que você vai contrário ao aprendizado, esse jugo vai apertar o pescoço, e isso vai trazer dor, e isso vai ser mais trabalhoso ainda. Mas o Senhor diz assim: vem para cá, que eu quero tirar toda essa brabeza, eu quero te ensinar o caminho da tranquilidade. Porque quando nós somos mansos, então nós temos mansidão e paz na nossa alma. Observe alguém que é furioso e indignado, não tem paz na alma. Pode ter dinheiro, pode ter a melhor casa, pode ter a melhor condição, o melhor emprego, nunca está realizado, porque não existe tranquilidade na alma. Mas quando a presença de Jesus chega, traz tranquilidade para a tua alma. Quando a presença de Jesus chega, traz mansidão ao teu coração. Aleluia. Então este convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados, é um convite para você aprender a ser manso. Aleluia. Um convite para aprender a ser manso. Um convite para aprender a ser manso. E cada vez que a gente vai sendo trabalhado pelo Senhor, nós vamos compreendendo os seus mistérios.
nós vamos compreendendo a sua vontade. E aí a gente entende neste convite aqui, quando ele diz assim, versículo 16, ele porém respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Verdade seja dita, você gosta de ser convidado para uma festa, não gosta? Quem é que não gosta? Festa de casamento, festa de 15 anos, e aqui no Rio Grande do Sul, que o diga, o bom churrasco gaúcho. Ah, pode chover, eu tenho que ir. Providenciamos a melhor roupa, nós mulheres especialmente, o melhor sapato, e interessante ainda que a roupa de uma festa passada que a gente foi esteja nova, a gente não quer repetir. Que coisa interessante, não é? Parece que a roupa não é para repetir, é para repetir sim, mas a gente não quer, a mulher não quer. Mas a gente se sente lisonjeada em ser convidada para uma festa de 15 anos, para um casamento. E aí, dependendo da importância daquela cerimônia de casamento, ou de 15 anos, ou de formatura, a gente fica perguntando, se a gente não recebeu o convite ainda, aí a gente começa a dizer assim: foi convidada, fulano? Aí eu fui, ainda não chegou meu convite. E aí fulano foi, o meu ainda não chegou. Aí você fica ali, e aí de repente começa a liberar o que há de melhor em você, ou o que há de pior em você. Ou você fica dizendo assim: tudo bem, eu entendo, quem foi convidado era porque era aqueles que tinham que ser convidados, são merecedores do convite. Ou você diz assim: mas que povozinho mais egoísta que não me convidou, tomara que chova. Nós vamos dizer, vamos liberar o que há de melhor em nós, ou o que há de pior em nós. Mas aí tem um convite que é para todos. Aí o Senhor vai dizendo para nós: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, a hora do banquete, a hora do momento bom, ele enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Ó, coisa boa, hein? A hora do banquete, não preciso fazer nada, ele já está pronto, já está posto à mesa. Mas aí os convidados tinham algo muito mais importante para fazer. A Bíblia diz que uns disseram que compraram terra e precisaram ir ver. É interessante, né? Você não compra nada sem primeiro ver, para depois analisar se vale a pena fazer aquele investimento, e aí sim. Mas aqueles disseram que já compraram e agora que vão ver, olha, desculpa, feia, né? Feia, mentira mesmo. Aí o outro ia dizer: me tem lá por excusado, por desculpado, tá? Por aquele que não dá para ir agora. E aí depois tem um outro convite, convida o outro. Aí eu comprei uma junta de bois e eu tenho que experimentá-los. Olha, nem verificou se aqueles bois estavam saudáveis, se estavam fortes, se estavam bons para o trabalho. Já tinha comprado e agora que ia ver. E o outro? Eu me casei, não dá para eu ir não. Quantas desculpas. E é claro que quando você faz uma festa e você seleciona pessoas para essa festa, você espera que eles venham. E quando eles não vêm, você fica chateada. Fez um baita de um investimento. Aí você pensa: poderia ter convidado fulano, beltrano, ciclano, mas deixei para convidar o fulano e não vieram. E você fica decepcionado. Com este homem, de acordo com a parábola, não foi diferente. A Bíblia diz que ele ficou irado, muito irado. Mas só que o que ele tinha era tão precioso que não podia ser desperdiçado. E agora ele diz: então vai buscar os cegos e os coxos e os aleijados, vai buscar aqueles que de fato necessitam, para que venha. E a Bíblia diz que o criado foi, mas aí quando ele foi e convidou aqueles homens cegos, aleijados, todos os que estavam na rua, ele disse assim: Senhor, eu já fiz tudo isso, mas ainda há lugar.
ainda há lugar. Ele disse, então vai agora pelos valados, não vai em todos os lugares e traz para que a minha casa fique cheia. E eu vou dizer uma coisa, aqueles que foram convidados não participarão da minha ceia. É claro que nós entendemos que essa passagem se refere justamente à nação de Israel e também aos gentios, e esses gentios somos nós. A nação de Israel, nós sabemos que é a nação escolhida de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, aleluia, glorificado seja o Senhor. Então esse convite era para o povo de Israel, mas este povo rejeitou. E aí o convite se estendeu até nós. Quantos de nós cegos espiritualmente, coxos espiritualmente, mendigos espiritualmente, mudo espiritualmente, sem esperança nenhuma, mas o convite chegou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque na minha casa tem pão, na minha casa tem água, na minha casa tem transformação de vida, na minha casa tem esperança para você, na minha casa tem paz, tem alegria, na minha casa há esperança, na minha casa há esperança, na minha casa há esperança, na minha casa há esperança. Oh, glória a Deus, aleluia, glórias a Deus. Não éramos para nós estarmos aqui, mas estamos aqui por misericórdia, porque o convite foi transferido. Isso não quer dizer que eles não terão uma segunda chance. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 11 e acompanhe esta leitura comigo. E observe que este convite nos chama para uma grande responsabilidade. Esse convite nos coloca em uma grande responsabilidade. Aleluia. Romanos capítulo 11 vai dizer assim para nós: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar algum deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será toda a totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te soberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte também, tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se forte cortado, daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Observe, o convite é feito para Israel, mas como eles não aceitaram, o convite se estendeu a nós.
E quando esse convite se estende a nós, e nós viemos até a presença do Senhor, agora a Bíblia revela para nós que Jesus Cristo é a oliveira verdadeira, a videira verdadeira, e nós somos os ramos, aleluia. Mas a Bíblia diz que nós não somos ramos naturais, mas somos enxertados. Então, seja o natural ou enxertado, todos têm o mesmo chamamento de dar frutos para a glória do nome do Senhor. É necessário que cada um de nós produza fruto digno de arrependimento. A Bíblia diz assim: aquele que não der fruto será cortado e lançado no fogo, mas aquele que dá fruto, ele será limpo, para que dê mais fruto ainda, e isso glorifique ao Senhor nosso Deus. Então a oliveira verdadeira teve ramos enxertados, que somos nós. Os ramos verdadeiros, naturais, foram cortados por um pouco de tempo, para que a salvação chegasse até você, para que a salvação chegasse até mim. Então hoje nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Então esse convite não é só para nos banquetear, esse convite é para que nós possamos nos alegrar na presença do Senhor, mas também levar alimento para aquele que tem fome, levar água para aquele que tem sede. Você é chamado para uma grande responsabilidade: ser sal na terra, ser luz no mundo, fazer a diferença onde você chegar, independente da denominação que a gente participa. O céu é um só, o Senhor é um só, o Espírito Santo é um só, que está neste lugar, ministrando a palavra ao teu coração. E nessa noite o Senhor vai dizendo para nós: você é ramo enxertado, e é enxertado para dar fruto, porque a raiz é santa, a seiva é santa, a seiva é vida. Você é chamado para dar fruto, aleluia, que redunde em glórias ao nosso Senhor. Glórias a Deus. Somos chamados para esta ceia, e ainda há lugar na mesa, aleluia. Ainda há lugar, o Senhor ainda continua a nos chamar. Mas aí Ele diz algo também para nós: quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. O que é tomar a cruz? Passar as afrontas, as vergonhas, as situações vexatórias, porque somos salvos em Cristo Jesus. Nós somos ramos enxertados na oliveira verdadeira. Nós somos enxertados, e a Bíblia diz para nós que o justo, plantado na casa do Senhor, aleluia, ele florescerá como a palmeira. O justo florescerá como a palmeira, o justo plantado na casa do Senhor, aleluia, florescerá como a palmeira. A palmeira enfrenta ventos e tempestade, mas a sua raiz está com profundidade de solo, aonde vem para nós a presença do Senhor, aonde tem água viva que emana do trono da graça. Então nessa noite nós somos chamados para uma ceia gloriosa. Nessa noite nós somos chamados para permanecer enxertados na videira. Somos chamados para dar fruto, e frutos dignos de arrependimento. Ainda no capítulo 11 de Romanos, o versículo 33 ao 36, vai nos dizer assim: ó profundidade de riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente, amém, aleluia.
Quando a gente para ver esse mistério, não dá para entender. Então, ó profundidade de riquezas, ó sabedoria insondáveis, ó mistérios gloriosos do céu, vindo sobre a sua vida, sobre a minha vida nessa noite, que o Senhor nos chama e diz: ainda há lugar, ainda há lugar. Ainda há esperança para você, ainda há esperança para a sua casa, ainda há lugar para que você diga a Deus: de repente eu acho que eu não estou dando fruto, mas eu estou entendendo o seguinte, que Tu és o agricultor. Dá uma limpadinha aqui, Senhor, não corta não, mas me dá esperança. E nessa noite o Senhor está por meio da sua palavra despertando a sua vida, para que você possa estar na presença dEle e dar fruto para a glória do nome de Jesus. Fique de pé, fique de pé nessa noite, aleluia. Louvado seja Deus. A irmã disse que era uma introdução, aleluia. Louvado seja Deus. Ainda há lugar, ainda há lugar e ainda há tempo para a mudança. Ainda há lugar para chegar até a presença do Pai. Ainda há lugar para você tirar essa brabeza, porque eu acho que Deus tocou em vidas aqui nessa hora. Ainda há lugar para mudança de temperamento, de caráter. Ainda há lugar aos pés do Mestre. Ainda há lugar para se jogar na presença dEle. Ainda há lugar e ainda há tempo. Só que nós não sabemos quanto tempo. O louvor que as irmãs cantaram hoje pode ser hoje. Aí a gente diz: pode ser hoje, Senhor, pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje. Mas irmãos, se hoje for o nosso último culto, será que não tem uma dor guardada aí dentro que precisa liberar perdão? Ainda há lugar aos pés do Mestre. Será que não tem que consertar alguma coisa? Será que não tem que estender a mão para alguém? Se hoje for o nosso último culto mesmo, será como nós estamos? Eu não conheço você, não conheço a sua vida, não conheço a sua história, mas o Deus da palavra, que conhece todas as coisas, Ele está dizendo para você: ainda há lugar e ainda há tempo para aproveitar o convite feito. Ainda há lugar e ainda há tempo para a mudança. Se você sente que algo precisa ser movido na sua alma, no seu coração, eu quero convidar você para passar aqui na frente. Eu quero convidar você para chegar até o altar e dizer: Deus, eu estou aqui. Não se preocupe com o outro, é com você. Convite foi para todos, mas só aqueles que receberam e aceitaram o convite tiveram acesso a bodas, tiveram acesso à mesa. E aí nessa noite o Senhor está dizendo: ei, ainda há lugar. Ei, ainda há tempo de liberar perdão. Ei, ainda há tempo de dizer: Deus, arranca aqui de dentro de mim algumas coisas que eu creio que não está bem, Senhor. Oh Senhor, por favor, molha aqui, Senhor, aonde eu estou plantado, para que eu possa gerar fruto para a glória do Teu nome. Ainda há tempo para limpar as arestas deste galho, que de repente está querendo secar. E a Bíblia diz: aquele que não dá fruto será cortado e lançado no fogo. Mas este fogo não será para nós, em nome de Jesus. Mas nós teremos o fogo do Espírito Santo, que purifica a nossa alma, aleluia, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Venha com o coração quebrantado diante do Senhor. Venha com o coração quebrantado diante do Senhor nesta hora, aleluia. Porque a palavra dele não volta para ele vazia, mas ela faz aquilo para a qual ela foi destinada nessa noite. E nessa noite ela foi destinada para despertar os convidados que somos nós. Ela foi despertada, aleluia, lançada para despertar a nós que somos convidados para esta boda maravilhosa, para esta grande ceia, para esta grande ceia maravilhosa. Todos nós fomos convidados. E o Senhor, que começa a obra, Ele não deixa pela metade.
O Senhor que começa a trabalhar lá no íntimo da nossa alma, não deixa pela metade. O Senhor não deixa pela metade, aleluia. Não existe prazer no Senhor em dispensar os convidados. Ele fica chateado quando os convidados não valorizam o convite. Como você ficaria se convidasse alguém? O Senhor também fica quando nós rejeitamos este convite. Mas você foi chamado, foi convidado para participar desta grande ceia, mas para que você se alegre também na presença dEle. Eu quero que a igreja levante a mão para cá, e nós vamos orar por aqueles que vieram aqui, mas também por toda a igreja, para que a presença do Santo Espírito de Deus, aleluia, venha trabalhar em todos estes que estão se rendendo aqui e dizendo: Deus, tem algo aqui dentro que ainda precisa ser mexido, tem algo aqui dentro que precisa ser movido, Senhor, tem algo aqui dentro de mim que precisa ser tocado, tem áreas na minha vida que precisa ser mexido, para que nada seja impedido que eu dê fruto, porque eu entendo, Senhor, que eu sou convidada, porque alguém rejeitou o convite. Eu estou enxertado na videira, porque alguém não deu fruto e o Senhor cortou. Então eu sou, Senhor, um ramo estranho, porque quão insondáveis são os teus mistérios, quão coisa gloriosa é a tua presença, aleluia. Levante a sua mão para cá e nós vamos orar a Deus. Pode adorar ao Senhor. Aleluia. Fale com o Senhor, diga para Ele a sua limitação, diga para Ele a sua dificuldade, porque hoje ainda há tempo, ainda há lugar, hoje ainda há tempo de mudar coisas dentro de nós, ainda há tempo, aleluia, de perdoar, ainda há tempo, aleluia, de você desfrutar da presença dEle agora, ainda há tempo de você se alegrar na presença dEle, aleluia, ainda há tempo de você derramar lágrimas diante dEle, ainda há tempo de ter uma revolução espiritual na sua vida, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Louvado seja Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estão tuas filhas e os teus filhos que têm recebido a tua palavra, e eu sei que ela não volta para ti vazia, mas ela faz aquilo para qual ela foi destinada. Nessa hora, meu Senhor, eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo as minhas irmãs neste lugar. Eu peço a presença do teu Espírito Santo inundando cada coração e colocando, meu Senhor, um despertamento para que possamos entender e compreender, meu Senhor, que este convite é glorioso, mas este convite demanda uma grande responsabilidade. Oh Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, que sonda os corações nesta hora, que examina cada um neste lugar, eu peço que traga cura nesta hora, eu peço que quebre cadeias e ataduras e derrube por terra todo mal, derrube por terra toda frieza espiritual, traga para este povo, meu Senhor, um coração quebrantado para a glória do teu nome, um coração quebrantado para a glória do teu nome, um coração quebrantado e voltado para ti, em nome de Jesus. Quão insondável, em nome de Jesus, seus juízos e os aleluia, seus caminhos. Glórias a Deus, ao Senhor seja a glória. Levante a sua mão, ao Senhor seja a glória, 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 ao Senhor seja o louvor, ao Senhor seja a adoração, ao Senhor seja o louvor, ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja a adoração, aleluia, A Ele a glória, a Ele a glória,
e diga assim: nós somos convidados para a ceia. Nós somos convidados para a ceia. Ah, nós somos convidados para a ceia. Ainda há lugar para mais alguém. Ainda há lugar para mais alguém. Você é ramo enxertado. Pode dizer sem medo. Diga aí para sua irmã, para o seu irmão: você é ramo enxertado. Você é ramo enxertado. Você é ramo enxertado. Você é ramo enxertado. Aleluia. Para que você dê fruto para a